Fala pessoal, beleza? Vamos aproveitar para conversar aqui, né, de algumas ideias que a gente pode ter para essa semana, né? Algumas ações, né? Dar uma olhadinha em algumas ações que estão no semanal, tá? E o fechamento de mercado de sexta-feira, beleza? Aqui, pessoal, dentro do semanal, né, até então vem mantendo, né, a ideia, né, de reação aqui nesse fundo duplo, tá? Com a mínima, né, dessa linha de tendência do triângulo expandido, tá? Então tinha duas regiões, né, de pressão compradora bem relevantes e o preço vem, né, mantendo uma movimentação interessante. Tá? Dentro do Price Action, pessoal, dentro da leitura do Price Action, esse fechamento, né, no semanal, ele foi um fechamento bacana, né, foi um fechamento interessante para os compradores. Por quê? Porque ele fecha acima da máxima do candle anterior. Tá? Então isso já deixa uma pequena possibilidade de um gap, né, a possibilidade de um gap, por exemplo, na próxima barra, se ela não volta para testar, demonstra, né, mais interesse comprador. Esse aqui é o primeiro passo, né, para que a gente pense que o domínio dos compradores está, né, melhor, né, do que o dos vendedores. É o primeiro passo também para que a gente não se encontre, né, dentro de uma lateralidade, como isso daqui. Ó. O preço vem acima, volta e fecha dentro da máxima anterior. O preço vem acima, volta e fecha dentro das máximas e mínimas anteriores. O preço vem abaixo, volta e fecha dentro. Aqui ele não fez isso. Né? Aqui ele veio, né, abaixo, foi acima, mas fechou acima da máxima do candle anterior. Se ele tivesse fechado acima dessa outra máxima, seria melhor ainda, tá? Então o semanal ainda fecha interessante, tá? Pensando em ações, né, pensando numa melhor movimentação dos comprados, beleza? Então aqui agora a gente vem, né, e dá uma olhada aqui no diário, tá? Aqui a gente tem o diário, né, pessoal, daquela movimentação lá. Ah, tá. Deixa eu só deixar uma marcaçãozinha aqui. Aqui, pessoal, é uma região, é uma marcação de plot, tá? Uma região de briga de volume do semanal. Então essa regiãozinha aqui eu vou deixar ela marcada. Ela está em 112, mais ou menos 112.800, 112.900, tá? Mais ou menos aqui. Beleza? 112.824, tá? Deixar um alarmezinho ligado, tá? Porque aqui está próximo também do meio, tá? Dessa movimentação, né? 50% está pouco acima, média de 200, média de 20, tá? Então aqui pode, né? O preço pode sofrer uma pressão mais vendedora do que compradora. Então eu quero observar como é que o preço vai chegar aqui no semanal, tá? Agora sim, a gente dá uma olhada aqui no diário, tá? Diário é aquela mesma movimentação, tá? Um triângulo expandido, a ideia, né, tá, de um triângulo expandido, fundo relevante, né, aqui junto com esse fundo duplo, e teve uma reação. Fez um pullback, né, que é bem saudável ter essa movimentação. E agora, né, deixa a gente com uma expectativa melhor, né, de, por exemplo, um teste aqui na MM50, tá? Um teste aqui nessa região aqui da região de resistência por volume do semanal, tá? Que a gente deixou marcado, né? Aqui temos ainda essa outra região aqui, tá? Que fica aqui nessa região desse gap aberto, beleza? Então o diário ele fez uma movimentação bem interessante do preço, né? Fez uma boa subida, né? Fez um pullback, tá? E fechou exatamente em cima da 20. O que é ruim, tá, dessa movimentação? A lateralidade da média móvel de 20, tá? Só que isso é natural, né? A gente está vindo com preço de baixo para cima, né? Então ela vai ficar lateral, mas a expectativa é que, né, a gente possa, né, vir a testar aqui pelo diário, tá? Sem notícia, leitura do preço, né, que a gente venha testar aqui a média móvel de 50. Rompe a de 50? Se romper, provavelmente gera novo pullback. Nessa situação, a 20 já começa a ficar ascendente, a 9 já começa a romper a 20, já começam as duas a ganhar uma direção, tá? Então, se elas começam a ganhar uma direção ascendente, aí as coisas começam a ficar melhores para buscar níveis mais altos. Sem isso, o máximo que a gente consegue ver aqui
é a possibilidade de uma lateralidade, né? Então essa máxima aqui até então ela é relevante, né? Por quê? Porque essa máxima aqui é essa região aqui de troca de polaridade, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá? Esse pivô aqui que foi rompido, tá? Voltou, teve um reteste, tá? Então essa máxima aqui é uma máxima importante, né, para ser rompido, né? 110,451. Né? Tem pressão vendedora aqui, assim como ela já exerceu essa pressão vendedora aqui anteriormente, tá? Mas um bom rompimento disso daqui pode gerar um teste aqui da 50 e um teste dessa região aqui, tá? Que é a da região de plot de volume do semanal, beleza? Então agora a gente dá aqui uma olhada nos 60 minutos, tá? Nos 60 minutos tivemos, né, aquela pausa, né, aqui, nessa região aqui de resistência aqui, né, do M60, né, o preço travou exatamente em cima dessa região de volume, né, eu até tirei um print para vocês, tem nas postagens anteriores, né, que durante o pregão aqui havia, né, uma escora de venda, né, enquanto o preço ainda estava subindo, havia uma escora de venda bem ampla, tá, aqui. Eu não lembro quantos contratos eram exatamente, mas era a maior escora, né, que dava para ver ali no book visual ali do dia, tá? Às vezes eu acho interessante olhar porque muitas vezes ele conflui, né, exatamente com essas movimentações de volume, tá? Então isso acaba deixando as coisas um pouco mais interessantes, de você perceber que o interesse vendedor, né, bateu exatamente com aqueles cálculos de volume, tá? Aqui, pessoal, nos 60 minutos por hora, né, o mais provável aqui é que a gente ainda tenha mais uma movimentação de baixa, tá? Por esse fechamento aqui, tá? O que esse fechamento nos diz? Ele nos diz uma rejeição, tá? A máxima que foi testada. Ele testou só a máxima? Não, ele testa essa região de volume que até então não teve nenhum fechamento acima dela, tá? Fechamentos acima são interessantes, principalmente quando eles têm mais parte do seu corpo para fora da região, tá? Então aqui ele vem, testa essa máxima, volta, deixa a rejeição. Então aqui a gente tem, né, a possibilidade até mesmo de um trap, né? Caso a próxima barra venha rompendo essa movimentação, tá? Para pegar o preço aqui. Reteste aqui dessas médias. As médias, apesar de ter um pequeno alinhamento, elas ainda não estão tão ajustadas para cima, tá, pessoal? Ainda pode ter mais um pullback aqui, tá? Para que o preço realinhe e consiga romper essa região. Suportes e resistências foram feitos para ser rompidos, né? Mas aí a gente analisa candle a candle, o que aquele candle está tentando nos dizer, tá? Para a gente pensar em probabilidades e possibilidades de trades melhores, né? Aqui, ó, abriu alto, né? Mandei esse print para vocês por conta da região de volume, por conta disso, né? Porque o preço abriu alto, referente a essa lateralidade aqui do dia anterior. Tinha 200 aqui, que também é resistência com esse afastamento das médias, então, né? O preço vem, testa a região e fez uma excelente movimentação de baixa, tá? Parou na média móvel de 20, deixando um PC de compra ali nos 60 minutos bem interessante também, tá? E agora a gente está aqui, né, num topo duplo, né, numa região de resistência por volume. Então, para mim aqui é o que parece mais em continuidade com essa movimentação, né, se não tiver notícia nem nada que abale mais o mercado, seria a princípio mais um pullback. Talvez um pullback mais raso que esse aqui seria bem interessante, né, para não renovar a mínima, já que ele já renovou a máxima aqui, tá? Então ele não renova a mínima e logo em seguida ele rompe essa região. E aí a gente pode vir a testar esses níveis mais acima aqui, beleza? Então a expectativa ainda é de alta do diário, do semanal, tá? Para amanhã ainda mais um pullbackzinho ali para tentar ter continuidade, beleza? E o que a gente viu, né, de operações, né, nos 5 minutos, tá? 5 minutos gap de alta, primeira barra, interesse comprador, tá? Quando a gente tem a primeira barra com interesse comprador, pessoal, a gente espera uma continuidade. Se essa primeira barra abre num gap muito distante e ela tem interesse vendedor, você espera que tenha um pullback até as médias para voltar a subir. O que a gente menos espera é que o preço abra num gap de alta, né, abra no interesse comprador e venha já a ter interesse vendedor. Isso é o que menos ocorre, tá? Então, se você pegar e analisar, né, uma centena, uma milhar de pregões, observando isso daqui que eu acabei de falar para você, se a primeira barra fecha positiva ou fecha negativa e para onde o preço vai.
E se você montar uma planilha no Excel, você vai observar que cerca de 10 a 15% das vezes é que você vê, por exemplo, essa primeira barra num gap de alta e o preço abre fechando próximo da sua mínima e ele rompe e já inicia uma tendência de baixa, tá? Contrária ao gap. Então isso ocorre bem menos, tá? Então você tem que trabalhar com as probabilidades que mais ocorrem, correto? Assim você fica com uma assertibilidade e, lógico, uma presunção de ideias melhores, né? Tá? Gap de alta movimentação, né? O preço começa a trabalhar aqui dentro de uma lateralidade, né? Não teve um grande interesse, tá? Aí aqui a gente junta mais coisas, né, pessoal? 60 minutos está ali te dizendo que tá alta, tá? Tá afastado das médias, tá saindo de uma lateralidade. Então eu não vou querer comprar nessa região de topo, eu não vou querer comprar próximo dessa região aqui de volume, né, de resistência de volume. Por quê? Porque na verdade eu estou esperando uma volta, né? Estou esperando um pullback pelos 60 minutos, né? Que é o mais saudável, tá? Para o preço, para ele romper aquela média móvel de 200 longa, né? Então o mais saudável era que houvesse um pullback e depois, né, a continuidade da alta. Ou uma reversão, ou uma lateralidade, tá? Mas que nessa região eu já não posso estar pensando mais em comprar, tá? Beleza? Então eu tenho aqui, ó, o preço travando, falhando naquela região lá dos 60 minutos, que é aquela região de resistência por volume. Falhou uma vez, falhou uma segunda vez, falhou uma terceira vez, tá? E aqui configurou, né, uma lateralidade, até foi postado isso no vídeo para vocês. E aqui a gente teve a configuração de uma lateralidade. E em lateralidade, wedges, né, são bem interessantes, né, você ligar. Por quê? Porque em uma lateralidade, novas máximas tendem a falhar. Então, quando você tem dois pontos, você liga eles. Tá? Se o preço rompe essa região numa terceira vez, ele está tentando fazer uma nova máxima em uma lateralidade. E se em lateralidades, né, novas máximas e novas mínimas tendem a falhar, tá, por um tempo, e você vê, por exemplo, esse fechamento aqui seguido de uma barra dessa, né, você tem um bom contexto para venda a partir disso daqui. Tem que ter paciência, né, porque aqui é o terceiro toque, só aqui que forma o wedge, tá? Você não tinha essas informações anteriores antes desses dois toques, antes do preço chegar nesse terceiro fechamento, tá? Aí aqui ele fecha uma barra bacana, né? A barra bacana para venda, né? Tá falando de uma venda. Por que uma barra interessante para venda? Porque ela rompe a máxima, volta e fecha dentro da anterior. Isso aqui é um preço de fechamento de reversão em cima de uma wedge, em cima de um rompimento, tá? Das três máximas do dia, tá? Das duas máximas, né? Dessa e dessa aqui. Então ele rompe as duas primeiras máximas do dia, rompe a wedge, né? E volta e fecha dentro, beleza? A próxima barra deixa gatilho de venda. Então se você vende aqui, tá? Pagou cerca de 800 pontos ali. Pagou mais, né? O preço acabou desenvolvendo um pouco mais. Aí, né, como foi falado para vocês, ó, sequência de candles lineares, tá? Uma movimentação retilínea. O que veio depois? Uma lateralidade, tá? Essa lateralidade ela pode, né, se manter, ela pode gerar uma movimentação de alta ou ela pode simplesmente gerar continuidade. Aí isso você pode, né, trabalhar sinais daquilo que como preço, o que o preço está te dizendo, tá? O que essa barra aqui te diz, né? Essa barra aqui, não pensando, né, lá é um martelo. Não, essa barra aqui em determinado momento ela foi acima da 20. E se ela fecha acima da 20, provavelmente a próxima barra teria tido um pouco mais de continuidade, teria testado a VWAP e depois teria um pullback. As médias começariam a se alinhar e o preço iria, né, continuar uma movimentação de alta. Foi o que aconteceu? Não. Então essa barra aqui, ela quebra um pouco a minha expectativa, tá? De que a partir desse ponto aqui a gente vai ter uma volta em V. Né? Essa barra aqui ela destrói isso. E a próxima barra destrói mais ainda, né? Porque ela acaba me dizendo, falei, opa, eu estou entrando aqui na verdade dentro de uma lateralidade. A média móvel de 50 está flat, a média móvel de 9 está flat, a média móvel de 20 está um pouco descendente. Aí o preço começa a fechar, né? Dentro das máximas e mínimas anteriores, começa a ficar sobreposição de barras, então a gente tem uma lateralidade. Né? Então, em lateralidade, eu vou querer vender alto e vou querer comprar baixo. Né? Tá? De preferência, eu vou querer vender. Por quê? Porque eu já vi essa rejeição. Eu já vi que essas novas máximas são rejeitadas.
eu estou vendo que o preço não está renovando máxima, tá? Essa marcação aqui, ela me serve para isso. O preço não está renovando máxima, o que ele pode vir a fazer? Pode vir renovar mínima. Ele não renovou máxima de novo, então ele pode vir renovar mínima. Tá? Então, a gente vai atuando dessa maneira, tentando pegar essas pequenas nuances do mercado. Tá? Mais ou menos a mesma coisa aconteceu aqui, né? Uma sobreposição de barras, né? De repente a gente tem um leve rompimento e o preço não vem retomar, né, a mínima, né? Não veio fazer nova mínima. Mas o que ele veio fazer? Ele veio fazer novas máximas, e aí ele realinha, né? Ocorre aquilo que a gente conversou naquele outro momento, né? O rompimento, ele testa, vê o up, volta, faz um pullback, realinha e volta a subir, tá? Então isso aqui é um movimento natural do preço. Vocês têm que se acostumar, né, a isso, beleza? Então a gente já deixou aqui a ideia, né, para amanhã, né? A ideia a princípio é que haja, né, um pullback. É obrigatório o mercado fazer isso? Não. Se o mercado abrir com um gap de alta aqui demonstrando interesse comprador, né, a primeira barra fechando na máxima, eu vou aproveitar um pouco esse momento, tá? E vou começar a procurar, por exemplo, pontos de parada do preço, né, ali, aqui pelos 5 minutos, lá pelos 60 minutos, tá? Aí a gente vai buscar, né, momentos onde o preço pode parar, né, pode apresentar uma certa resistência, tá? Se ele abre muito aqui embaixo, né, aí eu já vou olhar lá nos 60 minutos, vou olhar no diário, onde que o preço abriu, né, se ele já abriu em cima de um suporte, se ele já abriu, por exemplo, em cima da média móvel de 20, tá? E se ele começa a me deixar gatilho comprador, eu fico bem confortável. Por quê? Porque aí ele já vai ter feito o pullback já desde a abertura, né? Se o preço abre aqui, por exemplo, em cima da média móvel de 20 com interesse comprador, fantástico, você já teve o pullback. Tá? Então aí ele pode já trabalhar um rompimento um pouco mais tranquilo dessa região, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali no mini dólar, antes da gente falar um pouco das ações. Vou tentar acelerar um pouco aqui no mini dólar, tá, pessoal? Vou colocar o mini dólar no semanal para a gente fazer a mesma análise. Pessoal, o que a gente havia dito, tá, na semana anterior, tá? Se você pegar o fechamento de mercado do final de semana anterior, né, havíamos feito essas mesmas marcações, não tem nada de novo aqui, né? Havíamos dito que essa movimentação do preço chegou até o 38,2 e teve uma rejeição ali na média móvel de 20, tá? Essa rejeição aqui, a média móvel de 20, né, ela nos deixa a possibilidade de um setup, né? É um setup bem interessante, bem lucrativo, né, que seria até tomada a posição aqui na perda da mínima. Isso daqui seria um PC de venda, tá? Essa formação aqui é um PC de venda. Essa correção ela foi rasa, tá? Até o 38,2, ou seja, os compradores não estão tão fortes se a gente compara com essa perna aqui dos vendedores, tá? Corrigiu até o 38,2. O que tem de interessante aqui, né, pessoal? Isso daqui é a continuidade ainda desse setup, tá? Então, no semanal, ele realmente ativa e confirma a possibilidade desse PC e continuidade. Para quê? Para retestar essas mínimas aqui. Tá? Um 4653, né? Que é esse fundo aqui. Se ele não fizer um fundo mais baixo, o que ele pode vir a fazer na semana seguinte? Tentar um topo mais alto. Tá? Então, a ideia que a gente vai formulando é conforme aquilo que vai acontecendo. Então, se o preço vem e faz, por exemplo, uma mínima mais alta, né? Ou seja, ele não renovou mínima, não está mantendo a estrutura de baixo, ele provavelmente vai tentar renovar a máxima, tá? Então ele deixa uma mínima mais alta, tá? Aqui, e tentaria renovar a máxima. Não dá nem para a gente dizer que isso daqui é uma MTR, né? Uma reversão majoritária, tentativa de reversão majoritária de tendência, né? Porque nem gap de média teve ainda, né? Ele não conseguiu fechar acima da 20 no semanal, beleza? Então vamos dar uma olhada no diário. O diário, né, tem essa região aqui, que está marcada de amarelo. Por quê? Porque aqui é uma região de troca de polaridade. Tá? Essa máxima foi rompida facilmente, o preço pode encontrar algum tipo de suporte nessa região. Tá? Aqui até pode já ser a mínima mais alta, tá, que a gente está visualizando no semanal. E a gente pode ter, por exemplo, uma semana fechando positiva já a partir daquele ponto. Tá? Aquilo já pode ser a mínima mais baixa, essa já pode ser a mínima mais baixa. Ou ele pode testar isso daqui,
né, e dá início a uma movimentação de alta. Isso daqui, pessoal, é o melhor cenário para uma queda profunda? Não. Tá? O que, que você tem aqui? Você tem a média de 50 flat, tá? As médias estão tentando ganhar um alinhamento, mas não é o melhor alinhamento, né? Igual isso aqui, ó, tá? Olha a distância entre as médias, olha a abertura entre elas e olha a direção, tá? Isso daqui não é o melhor alinhamento do mundo para que esse preço venha pelo diário chegar aqui, tá? Não de forma direta. Com um pullback, um realinhamento das médias, sim, possível sim, mas não de maneira direta, tá? Não é natural. Beleza? A gente dá uma olhada aqui agora nos 60 minutos, tá? Para a gente não se alongar demais nesse vídeo, vai ficar algo muito maçante para vocês, né? Aqui, pessoal, o que, que tem de interessante aqui? Aqui, tá, você tinha essa mínima, tá? Até então, essa aqui até, né? Ela é mais baixa do que a anterior. E você pôde ligar ela, tá, a essa outra mínima aqui, né? Você ligou a essa mínima aqui, a esta aqui, tá? E o preço, né, encontrou uma lateralidade aqui nessa região de fundo. Lateralidade pode gerar uma movimentação distinta daquela que vinha acontecendo. Aqui é uma wedge, né? Wedges algumas vezes geram repiques um pouco mais fortes, tá? Então você pode ter aqui pela análise dos 60 minutos a possibilidade de uma movimentação de alta, né, um pouco mais forte ali para testar 20, até mesmo um segundo teste de rompimento da 20 aqui, tá? Região de troca de polaridade, são regiões interessantes, tá? Costumam deixar resistência ao preço, beleza? Então você tem, né, a partir de então, essa possibilidade. Isso aqui é uma ligação de uma mínima lá de cima, já está há mais tempo, e ligando essas duas mínimas aqui, né, esse canal ele acaba ficando aqui, tá? Vou deixar somente ele. Tá? Então, como teve uma wedge, fica a possibilidade desse repique aqui um pouquinho mais, né, mais forte, tá, do que um repique comum. Tem essa região da VWAP do dia anterior aqui também, tá? São regiões que podem vir a fazer resistência ao preço. Tendência clara de baixa, tá? Estou falando de uma possibilidade de movimentação de alta só por conta da wedge e porque essa possibilidade ainda não aconteceu. E teve uma lateralidade aqui. E lateralidade a gente entende ela, pessoal, como o quê? Como uma acumulação, tá? E aqui ficou alguns sinais, tá? Aqui eu bato o olho rápido, então eu já acabo falando, às vezes, sem expressar a justificativa, né? A ideia, né, que passa na minha cabeça do porquê eu tenho a possibilidade de um pouco mais de movimentação de alta é isso aqui, tá? Eu não tenho renovação de mínima em momento algum mais, tá? Depois da wedge. Tá? Então são pequenos sinais, pequenas nuances que a gente observa, né? E com o tempo isso fortalece algumas entradas e algumas movimentações nossas, né? Só que isso é um exercício constante, né? Mas com o tempo isso daqui já fica meio automático, né? A gente já busca ali, opa, parou de renovar a mínima, não tem uma mínima mais baixa. Eu posso testar a máxima. O que seria testar a máxima? Poderia testar a máxima do dia anterior, tá? Que é aqui, né? E tem essa máxima aqui anterior ainda, né? Que está aqui junto com a linha de tendência de baixa, tá? Do canal de baixa aqui que a gente deixou marcado. Beleza? Tá? Nos 5 minutos eu nem vou falar nada, tá, pessoal? Porque eu não operei o dólar na sexta-feira, tá? Então, nem tem nada a falar, né? Era uma tendência de baixa, né? Escolhi o ativo errado, estava mais fácil de operar do que o índice, né? Porque ficou engasgando toda aquela movimentação de alta da manhã, né? Mas não fiz operações aqui no dólar, então, tá? Aqui é aquela movimentação da wedge, tá? Movimentação interessante, tá? Porque ela fez uma... Aqui olhando nos 5 minutos você viu uma wedge double bottom, né? Que é um wedge com fundo duplo, né? Deixa o gatilho aqui, tá? Então mesmo que você entrasse com stop aqui, ó, 15 pontos, olha quantos pontos você teve a possibilidade de pegar até a VWAP, 21, tá? Então trade interessante, tá? Trade bacana aqui, gerado pela wedge fundo duplo aqui, tá? E agora, vou colocar aqui no semanal, a gente dá uma olhada em algumas ações, tá? A CEP, né? A Copel, tá? Tá bem próximo já da sua região de máximo, aqui.
bem próximo da região de realização de lucro, né, pessoal? Que é aqui, a entrada, deu a entrada de novo aqui, tá? A mesma coisa, tá? O preço vem, faz pullback na média móvel de 20, sai com PC, tá? Então ela tem alvo ainda ali próximo dessa região aqui, tá? Meio alto e meio tarde para estar entrando, tá? Para pegar pouca coisa, tá? Mas fechou interessante. Boa Vista, lateralidade, né, pessoal? Tá? Média móvel de 50 flat, cortando os preços. A maioria das ações, pessoal, está atingindo alvos agora. O que seria atingir alvos? Seria atingir essas regiões de wedge, tá? Por quê? Porque ele geralmente é uma região interessante para você estar realizando lucro, né? Porque se você entrou aqui, por exemplo, por um gatilho desse aqui, tá? Fez pullback, tá? Renova, faz novo pullback, renova, novo pullback, sai com barra de ignição, tá? Então se você entra aqui, ó, teve possibilidade de pegar 20%, tá? 20%, chegou no topo dessa linha aqui onde você viu que falhou, você realiza lucro, né? A gente não sabe exatamente quando que o preço vai gerar esse tipo de rompimento e ter continuidade. Quando ele gera, né, ele gera um movimento bem interessante, tá? Vamos, né, pessoal? Entrada interessante aqui, tá? Essa daqui eu trouxe para vocês por conta de ser uma lateralidade no semanal, tá? Essa mínima aqui, ela serviu de máxima para essa lateralidade aqui, tá? Ela falha aqui, falha novamente aqui e ela deixa essa possibilidade de mínima aqui. Ela deixa mínimas aqui mais acima, tá? E esses testes aqui acabam falhando, né? Aqui até dá para fazer um ajuste aqui, porque isso daqui não foi as primeiras mínimas, tá? As primeiras mínimas foram essas aqui, ela ficou nessa lateralidade estreita, tá? Depois que se afasta um pouco das médias, né? Aí, tentativas de rompimentos falham, voltam para dentro do canal da lateralidade, falha ali na região dos 50% dele, volta, testa de novo, né, e volta a subir, tá? Ele rompeu, né, a lateralidade, tá? Aqui já tem um gap, tá? Já tem um gap aqui, que é esse gap aberto. A próxima barra ela não voltando para fechar esse gap, tá? Aí aqui ele gera movimento projetado. O movimento projetado aí agora, né, você pode trabalhar, por exemplo, com o Fibonacci, pegar esse último pivô. O primeiro alvo ele já deu, o segundo alvo está aqui. O terceiro alvo ele converge praticamente com essas máximas aqui, tá? De 17,44, tá? Até tem bom caminho livre, né? Só provavelmente a gente ainda veja algum tipo de pullback aqui, né, para ter uma entrada novamente aqui, tá? Nessa ação. Açaí, né, tá também ficando numa movimentação interessante, né? Se afasta bem das médias, né? Tem uma, duas, três puxadas, né? Então aqui a gente tem uma wedge e aqui ele deixa alguns gatilhos de compra. Aí ele faz aquela movimentação que a gente falou, né? O que é aquela movimentação esperada do índice, né? Que ele consiga testar 50, pode até romper, mas que ele volte para fazer um pullback para pegar as médias alinhadas dessa maneira, né? Assim, tá? Aqui ainda tem uma boa possibilidade de lateralidade, mas aqui é a expectativa, né, que venha testar, né, essas máximas aqui. Tá? Então deu entrada aqui já, né, gatilho de compra aqui, e a expectativa são, né, atingir essa máxima aqui, né, provavelmente um rompimento dela, se as médias ganharem um bom alinhamento, novo pullback, tá, para testar essas máximas aqui em cima, beleza? Neoenergia, né, uma movimentação também bem interessante, tá? Lateralidade também, viu, pessoal? É uma lateralidade um pouco mais ampla, tá? Essa lateralidade ela tem esse range aqui de movimentação, mas quando o preço chega nas máximas da lateralidade, o que ele tende a fazer? Ele tende a falhar, tá? Aí a gente volta de novo para aquela premissa, né? Aqui ele renovou máxima? Sim. Aqui ele também renovou mínima. Aqui ele renovou máxima? Não. Ele pode vir testar renovar mínima. Renovou máxima? Não, novamente. Ele veio e renovou mínima. Veio renovar máxima? Não. Ele veio renovar mínima? Não. As premissas também falham, né? Mas ele veio testar o fundo da lateralidade, tá? E se, né, ele consegue confirmar essa movimentação aqui, né, de um rompimento desse range aqui real, né?
aí você tem, por exemplo, também a possibilidade de trabalhar esse range projetado para cima, tá? Ou trabalhar um rompimento de pivô, tá? Por espelhamento, tá? 50% dessa última lateralidade, né, estaria mais ou menos aqui, beleza? Bradesco também, pessoal, lateralidade, ó. Trouxe algumas ações justamente para a gente poder falar um pouco sobre lateralidade, tá? Lateralidade, fundo de lateralidade, você viu rejeição à lateralidade, você viu um gatilho de compra, então você entrou baixo aqui próximo da lateralidade. Seu alvo, né, tem que ser aqui essa região, tá? Ou do meio da movimentação ou do topo da lateralidade. Aí a gente tem que ir acompanhando. Essa barra aqui assusta, né? A barra que parece que já vai nos fazer voltar, tá? Mas ela permanece, né, fechando positiva, né? E a barra seguinte acaba chegando ali na máxima, tá, dessa movimentação aqui. Volta para testar a mínima mais baixa, não renovou máxima, não renovou mínima. Então agora, né, fica, né, uma expectativa de que o preço venha renovar a máxima, tá? Que ele possa vir testar aqui máximas acima dessa região aqui, tá? Acima aqui da MM200, tá? Mais ou menos fazer algum teste aqui acima, tá? Tupi, né, tá subindo, né, de maneira um pouco mais agressiva, né? Teve uma subida até bem interessante, tá? Dessa região aqui, né? Fez uma regiãozinha de wedge aqui, tá? Não chegou a tocar, tá? Mas faz uma regiãozinha de wedge, né? E deu, né, uma boa reviravolta. O que é esperado aqui, pessoal, de Tupi? Médias. Então a gente sempre faz a análise completa. Como que estão as médias? Isso daqui já é o alinhamento para Tupi continuar, por exemplo, subindo no semanal? Não, é o ideal. O que é o esperado? É que tenha um pullback, né? E que esse pullback deixe um novo gatilho aqui para que a gente consiga pegar uma entrada interessante, tá? Para rompimento dessas máximas, beleza? Pullback aqui na região de 50%, 38,2%, tá? Olha quantas lateralidades, pessoal, né? Se você for analisar friamente, tá? Você vai ver que o preço está, né, a maior parte do tempo dentro, né, de grandes lateralidades. Aí a gente pega algumas movimentações de máximas, tá? De mínimas aqui, ó, de novo, as mesmas ideias, né? O que está acontecendo? Está deixando máximas cada vez mais altas. Como que eu posso marcar máximas cada vez mais altas? Ligando canais, né? Se eu ligo esse fundo a esse fundo, tá? E ele não vem romper ele, eu sei que eu estou tendo máximas ascendentes, tá? Mínimas ascendentes, né? Então eu sei que o preço tem um pouco mais de interesse comprador, ele parou de renovar a mínima, né? Tá? Essa daqui, né, aquela que dá dó de ter saído, né, do trade, né? Porque está num canal estreito de alta, né? Tá num canal estreito de alta e até então, né, não demonstrou, né, interesse em parar. Máxima histórica, né? Está afastado das médias. Aqui já não é mais região que eu entraria, tá, de forma alguma, mesmo que agora continue subindo. A não sei que tivesse um pullback, tá aqui na 9, tá? Ou um pullback na 20. A gente pensar numa nova entrada nisso aqui, tá, pessoal? Agora já está bem esticado, tá? Pagou bastante coisa, foi um trade bem interessante, né? Mas agora já está bem esticado para pensar em entrar. Elet, né? Elet também está meio alta, né? Para pensar em entrar, apesar da expectativa e alarme, né? Para quem está mais baixo nela, tá? Ela só fez o pullback, um pullback saudável, super saudável, tá? Nem tocou a 20. Pullback que só toca a 9, tá? Então tem força, né? Tem boa força, tá? Setor elétrico, né? Tem a questão da privatização. Tem boas chances ainda de vir testar essa máxima aqui, tá? Mesmo afastada das médias, né? E depois um pullback, né, pessoal? Não vai acreditar no rompimento disso aqui e continuidade imediata. Apesar que notícias, né, podem levar a alguns movimentos um pouco mais rápidos. A Ferbasa, né? A Ferbasa eu trouxe também pela questão da lateralidade, tá? Para a gente poder analisar essa questão de lateralidade em ações. Eu acho que eu já me alonguei demais, né? Vou parar com as ações aqui. Lateralidade bem explícita, né? Médias flat, bem próximas, bem juntas, tá? Essa barra aqui ela vem fechar acima. Isso daqui pode ser o princípio de um gap, tá?
de um gap aberto, eu digo, né? Se a próxima barra vem, não volta tanto para fechar esse gap aqui, tá? Gap de barra, tá, pessoal? O Brooks que eu tô falando. Aí sim você pode ter continuidade para testar essa máxima aqui mais acima. Mas a princípio aqui não é região de entrada, tá? Essa barra aqui está com mais de 60% do seu corpo dentro da lateralidade, tá? Então, aqui, apesar de ter uma boa barra de ignição, não é o melhor momento para a gente pensar em entrar. Se você quer entrar dentro de uma lateralidade, você tem que entrar baixo. Porque se isso daqui volta, né, e volta, por exemplo, até a fazer uma mínima mais baixa, né, ou uma mínima bem aqui, vai te fazer passar bastante calor, beleza? E por fim, né, SLC agrícola, né, também está bastante alta. Não entraria, tá? Porque aqui está formando uma wedge ou cunha, né? Aqui é o terceiro toque, isso aqui é a zona de realização de lucro para mim, tá? Não entraria comprado aqui de maneira alguma, né? Pode romper, pode, vai tranquilo, tá? Mas não é um tipo de entrada que dá para eu realizar dentro do meu operacional, beleza? Não entre em rompimentos de linha de tendência, tá? Não faço esse tipo de entrada aqui. Aqui geralmente para mim é realização de lucro. Utilizo essas regiões como magnetos, né? Para o preço atingir essas regiões e poder sair. Beleza, pessoal? Valeu. Desculpa o vídeo grande.